Está no ar a última parte deste Notícia na Hora de quinta-feira. Miguel Moreira é um jovem paciense de 22 anos que está integrado na política desde os 17 anos. É dirigente da Distrital do Porto, deputado da Freguesia em Seroa, deputado municipal suplente em Passos de Ferreira. É também membro da Associação de Juventude Portuguesa do Atlântico e participa em programas de nível europeu, o que implica visitas de trabalho ao Parlamento Europeu, italiano e alemão. Numa altura em que muito se tem falado e se fala acerca do papel dos jovens na política, temos Miguel Moreira na nossa companhia para uma entrevista que nos irá falar mais concretamente do papel das juventudes partidárias hoje em dia no nosso país. Boa tarde, Miguel. Muito obrigada por estar na nossa companhia. Começo por perguntar, há um estereótipo relacionado com as juventudes partidárias? Há quem defenda a ideia de que vocês jovens só estão na política por ascensão, por oportunidade. Eu pergunto-te, as juventudes partidárias fazem muito sentido hoje em dia? Olá, muito boa tarde, mais uma vez agradecer o convite ao novo canal, é sempre um gosto estar aqui e aqui também contigo, Ana. Sim, mas voltando até um bocadinho à introdução, 90, pronto, eu não quero atirar aqui números ao ar, mas diria que 90% das pessoas têm uma ideia estereotipada daquilo que são as juventudes partidárias. Não é que haja casos pontuais, que eu acredito mesmo que são pontuais, não é ingenuidade, é mesmo, acho que são casos pontuais, de pessoas que vão com um mero intuito de poder ascender porque não têm mais que fazer na sua vida. Peço desculpa a expressão, mas é a melhor que encontro. Agora, que elas são importantes, são, porque as pessoas no geral têm que perceber uma coisa: a democracia não se faz sem partidos e também não se faz sem associações, por exemplo, e sem o nosso mero poder cívico de ir votar. Mas não se faz sem partidos, como eu estava a dizer. E os partidos também não se fazem sem um rejuvenescimento normal. E é este o ponto. Porque se os partidos tiverem apenas uma franja da sociedade nos núcleos duros, nas chefias de concelhias distritais nacionais, as coisas não se vão poder renovar. E as novas ideias não vão poder aparecer. E se nós tivéssemos apenas uma pequena faixa etária de pessoas, digamos, a controlar ou a dirigir aquilo que são os aparelhos partidários, não haviam novidades, não havia dinamismo. E eu sinto isso, principalmente agora, até em altura de eleições, quando nós vamos para a rua, para a campanha. Por norma, os jovens até são bem acolhidos, porque são a alma, digamos, da festa da democracia. Agora, que há uma visão muito distorcida daquilo que também existe, isso é verdade. Eu no outro dia, quando estive aqui no Nógum com a Catarina, num outro programa e num outro contexto, num outro tom, eu dizia que os jovens têm as pessoas no geral são muito mais porque veem logo o jovem como a sanguessuga do partido e do aparelho do Estado. Ou de cargos, digamos, os famosos taxas, por assim dizer. Os tais carreirismos Os políticos. tais carreirismos políticos. Agora, eu vou reforçar aquilo que disse para quem não me teve a oportunidade de ouvir naquele dia, porque pode transpor-se para aqui perfeitamente. Eu, por exemplo, e é um exemplo aqui, eu com a política até agora ganhei zero. Só perdi. Perdi, se fôssemos a colocar no sentido literal do ganhar e perder dinheiro. A única coisa que perdi foi tempo e dinheiro. Agora, obviamente que ganho por outro lado, Miguel. Então tu és um masoquista, gostas de ir para a política. Não. Nós ganhamos umas boas experiências. Eu adoro ir para a rua fazer campanha, estar com as pessoas. É aí que vemos o país real. E ganho muito com isso. Ganho umas novas experiências. Ganho formação. Por acaso, o PSD é um partido que quer, a nível de conselho distrital e nacional, procura muito até fazer formação. Eu já participei na Universidade de Verão do PSD, por exemplo, na Universidade da Europa, em inúmeras formações. E ganho muito por aí também. Aprender com quem mais sabe, aprender com quem domina as matérias, com quem está melhor munido para fazer face aos desafios que agora se impõem. Agora, naquela perspectiva de que somos alguém que está ali para, de modo matreiro, no futuro conseguir ganhar alguma coisa que não seja só pela experiência e queira apenas um carreirismo, eu, sinceramente, é uma visão muito enviesada, não é que não corresponde a nada à realidade.
de certeza Mas se que vai acontecer, será corresponder. certamente só uma pequenina Agora, franja da é sociedade. uma pequena franja das pessoas que eu Sim. conheço que das que eu conheço, não conheço-as todas, mas das que eu conheço, estão por espírito de missão. E é assim que eu também estou. Qual é então, no teu entender, o papel e aquele que deve ser o papel das juventudes partidárias? Fazendo já um pequeno complemento àquilo que disse logo no início, é sobretudo rejuvenescer o partido, trazer ideias novas. Nós não podemos falar de juventude se só tivermos pessoas que não sabem o que é, já não sabem o que é juventude. E não estou a querer chamar velha a ninguém, mas eu acho que todas as passagens na vida têm a sua importância. Eu já não sou criança, não é que esteja melhor menino para falar sobre crianças, por exemplo. E não é que agora as crianças também venham para a política, mas há pessoas especializadas em matérias de crianças, seja na educação, seja na saúde, seja no que for, que são justamente chamadas para falar sobre esses assuntos relacionados com crianças. Agora, por exemplo, se temos alguém a discutir aquilo que são as medidas da juventude, aquilo, por exemplo, o IRS, que agora também tem em voga, para o IRS jovem. Se só tivéssemos pessoas sem sensibilidade no governo para falar sobre a juventude, eu acho que as coisas não avançariam. Acabaram por não avançar. Mas está cá a ideia do governo, por exemplo. Eu acho que o governo e o nosso primeiro-ministro Luís Montenegro deram um sinal muito claro e muito importante ao promover um Ministério da Juventude com uma pessoa tão qualificada como é a Margarida. E eu, por exemplo, já que vamos falar sobre agora um pequeno parênteses para voltar à questão anterior. Quando saíram os ministérios lá para meados de abril, e as pessoas que iriam comandar esses ministérios, ministrar os ministérios, passando o pleonasmo, eu ouvi tantas críticas, tantos rebaixamentos baratos, gratuitos à figura da Margarida, porque ela tinha 33 anos, ou 34. Tal como se está a fazer com Sebastião Bugalho? Tanto como se está a fazer com Sebastião Bugalho. Mas aqui a questão é, se tem alguma crítica política para fazer à pessoa em si, muito bem, é a democracia, é assim que as coisas funcionam. Agora, pelo simples facto de ter a idade que tem, no cartão de cidadão dizer que nasceu em ano tal, podermos abusar gratuitamente de alguém, não estamos a fazer um belo serviço à democracia, sinceramente. Acho que é mais preconceito, é mesmo um preconceito, do que basicamente uma ideia formulada e uma crítica construtiva. E as Mas coisas numa assim não altura evoluem. em que sabemos que muitos jovens estão desacreditados da vida política e da política em si, as juventudes partidárias ainda conseguem atrair jovens? É difícil, eu não vou andar aqui com o politicamente correto a dizer ai, conseguimos, não, não é. É muito difícil. E nós vemos isso muitas vezes, que o que acontece é as pessoas vêm, porque nós também não pressionamos de género, tem que vir, Claro. nós vamos. Aliás, na cultura na JST de Passos Ferreira, por exemplo, que é de onde eu sou vice-presidente e é onde comecei, nós temos uma cultura desde há bastante tempo, que é venham, experimentem, façam uma, duas reuniões e a partir daí decidem. Até porque isto também não é um clube, não vem ver o jogo e apaixonas-te pelo clube. Por trás, não é que seja o mais importante, mas por trás da ida para um partido está um pensamento, está uma ideologia, E está nós alguém com vivemos que nós numa nos fase em revemos. que a literacia política é muito É reduzida zero, entre os jovens. é zero. Mas é um ponto importante, eu vou já voltar, mas antes só mesmo para rematar este ponto da questão de trazer os jovens para a política. O que acontece atualmente é que, e não é só nos jovens, é em geral, até porque os partidos, se formos ver a militância dos partidos de agora e dos partidos de há 30 ou 40 anos, é completamente diferente, é irrisório o número comparando um com o outro. São os sinais dos tempos. A política está mesmo desacreditada e as pessoas estão cansadas. E nós, como eu estava a dizer, temos esta cultura de chamar as pessoas, mas chamar as pessoas, os jovens, pá, venham e experimentem. Mas o que acontece no fundo é que depois ficam cansadas, as pessoas ficam muito cansadas, a não ser que há alguém que goste mesmo, e nós também temos essas pessoas que gostam efetivamente de estar na política, ficam muito cansados não têm paciência para estar numa reunião. É isto, eu noto um cansaço quase que é um cansaço epidémico, como eu costumo dizer, porque está mesmo de trabalho, mesmo de questão cívica, eu noto que as pessoas estão cansadas. E sobre a questão da desacreditação, eu no outro dia estava a falar com uma amiga minha que até moderou um debate que nós fizemos da JST, na sexta-feira passada, e estávamos no carro a vir e eu a dizer, e foi do nada, foi um pensamento que eu tive. É tão difícil fazer campanha atualmente. E ela, mas porquê que começaste a dizer isto assim do nada? Porque nesse dia eu tinha feito campanha. E eu estou a dizer que é difícil porque as pessoas não nos encaram da mesma forma. E são coisas que mudaram até em pouco tempo. A Ana disse no início que eu estou desde 2019, desde os 17 anos, e é verdade.
mas já acompanhava. E as campanhas, que se eu for a comparar, e só passaram 5 anos, se eu for a comparar como eram antes e como eram agora, são completamente diferentes a nível da receptividade das pessoas. Eu, quando estou com um flyer na mão, uma caneta para dar, ou alguém que dá comigo com uma bandeira ou com o que for, nós vamos passar com as pessoas, somos cordiais. Posso oferecer-lhe aqui, estamos a fazer campanha, dia 9 de junho, não se esqueça, coisas do género. E o que eu noto muitas vezes é pessoas com sorrisinhos, como quem diz: Oh, lá vem estes aqui Sim. fazer chatear-me outra vez. Mas é triste sermos encarados como aquelas pessoas que não Não há têm a nada mesma para fazer. receptividade que havia Eu há não uns estou a tempos. dizer que as pessoas nos tinham que receber com champanhe e Claro. Sim, festas e sim, sim, tratamento sim, sim, sim. VIP. Agora, Mas com interesse, não é? com, e nem é com o interesse, não obriga as pessoas a ter o mesmo interesse que eu tenho por política. Agora, com o mínimo de cordialidade, eu não noto isso. Acho que as pessoas estão mesmo, além de cansadas, somou-se uma outra coisa, que é, foi um efeito até retroativo, que é, além do cansaço, somou-se aquilo a que as pessoas estavam acostumadas a pagar, que eram os erros dos políticos. E agora as pessoas pagam os políticos, estão na rua com as mesmas Sim. coisas. E quando eu digo políticos, é uma expressão que eu até nem gosto até de utilizar, porque muitas vezes quem está connosco em campanha, ok, está envolvido em política, mas não é política. Até eu próprio nem gosto muitas vezes de me considerar como político, apesar de que, se fôssemos a ver a definição de que é aquilo que é a política, da polis, daquilo que consideravam os gregos, no fundo é estar na vida pública. Mas o problema é que nós atualmente, quando se fala em política, a palavra da definição política já foi levada por muitas outras coisas e que são muito pejorativas. E participação na vida política não se resume só ao voto, não é? Há Não, não toda se uma resume só ao voto. participação que pode ser feita. É toda uma participação que pode ser feita. E eu, quando estava aqui com a Catarina, lembrei-me agora de outra coisa, que foi, ele disse na mensagem final que se as pessoas quiserem ter um papel, mas nem se sentirem muito à vontade com a vida partidária, têm sempre a vida associativa. E há outra coisa que eu noto, até por estudos etnográficos que já fiz para diversas disciplinas, nomeadamente até da antropologia e da sociologia e de outras, e até porque sou interessado por cultura, como bem sabes, Ana, o que se nota é que as pessoas eram muito mais envolvidas até nas próprias terras. As pessoas já não se conhecem, as pessoas já não se movem por um ideal ou por construir algo ou por... Não, agora já não há aquele espírito aquele espírito de camaradagem que havia. Antigamente daquilo até, de além dos estudos que eu fiz, daquilo que os meus próprios avós e os meus pais me contavam de como era. O meu pai conta-me muitas vezes que lá em Seroa, na minha terra, se juntavam muitas vezes, fosse para o que fosse para construir, para acabar de construir a igreja, fosse para montar o telhado, fosse para ir plantar o jardim, qualquer coisa que fosse. Claro. E atualmente não há essa coesão social que antes havia. É certo, o mundo agora, em muitas outras questões, está muito mais democratizado. O acesso aos voos, o acesso aos caminhos de ferro, de modo controle de custos controlados, essas questões todas foram ganhos e foram coisas muito bem alcançadas O que e, deu mais e independência deu às mais pessoas. independência às pessoas. Mas, por contrapartida, eu acho que as pessoas, no geral, descurar a geração anterior à minha, e que depois se reflete na minha e ainda pior nas outras, descuraram completamente de onde vinham. De onde vinham. E não há aquele espírito de coesão que havia. E eu tenho muita pena disso, porque as próprias pessoas que sofrem com o centralismo, que são as pessoas como nós, que não são das grandes cidades, deviam ser muito mais unidas. E são as primeiras a perder quando não se unem para combater certas coisas que estão mal e que podiam estar muito melhores, como é este caso. Miguel, nós nos últimos tempos temos assistido a várias eleições. Estamos às portas das eleições europeias, já no dia 9 de junho, aqui. E enquanto um europeísta, que eu sei que tu és bem vincado, sentes que há pouca gente que conhece a importância do projeto europeu, nomeadamente os jovens. Sim, e aqui já não vou só falar nos jovens, é no geral. Eu não obrigo as pessoas a saber ao pormenor o que é que se faz na União Europeia. Até porque os deputados europeus e os deputados da Assembleia da República também não sabem, se forem aos empregos de cada um, saber como é que se faz as coisas. Um deputado, se for a alguma escola, não vai saber dar uma aula. Se for a uma carpintaria, não vai saber mexer nas Mas temos máquinas. a obrigação de saber o que é que Mas preconiza pelo menos o projeto europeu, não é? É esse o ponto fulcral, Ana. Tocaste aqui num ponto que eu acho que é mesmo aqui o ponto busilis aqui da questão.
que é sabermos o mínimo, porque essas coisas afetam-nos diretamente. Eu não queria ser clichê nem repetir a ladainha do costume, mas é porque isto é verdadeiramente importante. 70% da nossa legislação provém da União Europeia, diretamente. Ou seja, tudo o que se produz da junção da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, do Conselho de Ministros e do Parlamento Europeu vai ter um impacto direto naquilo que é a legislação nacional. E a legislação nacional é aquilo que nos afeta diretamente. Portanto, se formos a fazer como quase uma montagem de jogo, se nós não queremos saber daquilo que se passa fora, no fundo não estamos a querer saber daquilo que nos afeta diretamente. E as eleições europeias, que nós votamos para o Parlamento Europeu, que não tem iniciativa legislativa, é importante dizer, até porque muito motivado pelos órgãos de comunicação social nacionais, que parece que têm um interesse às vezes em não querer informar devidamente as pessoas, induzem-nas em erro. E eu vi muitas barbaridades durante esta campanha eleitoral, que, a bom nome da verdade, também tem sido melhor que a 2019, até porque se tem falado mais de assuntos europeus. Eu ouvi muitas barbaridades e uma delas, repetidamente, é que o Parlamento Europeu vai formular leis. Não, o Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa. Quem tem é a Comissão Europeia, juntamente com o Conselho Europeu. E que depois, devido à magistratura de influência do Parlamento Europeu, que tem uma magistratura de influência enorme, até porque controla o orçamento controla e vota o orçamento da União, propõe medidas, por exemplo, pode destituir o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia como um todo, mas não tem iniciativa legislativa. E isso também é importante informar as pessoas. Mas tem, como eu disse, uma magistratura de influência enorme. E aquilo que está vincado nos programas eleitorais de cada partido é aquilo que eles, em teoria, vão defender nos plenários e nas comissões. E, portanto, eu acho que era essa a importância que nós deveríamos dar às eleições europeias, até porque, no fundo, as eleições europeias, isto aqui pode ser um politicamente incorreto, como se diz agora, um unpopular opinion, mas a par das eleições autárquicas, as eleições europeias são as eleições mais importantes. Não só pela questão dos fundos, mas também pela questão da legislação. E no fundo parte um pouco por aí. E é por isso que eu gostaria, só mesmo para concluir esta parte, que gostaria de ver mais interesse por algo que nos afeta diretamente. E no teu entender, que vantagens é que os jovens podem ter ao integrar a União Europeia? Nós ganhamos muitas coisas. Eu, por exemplo, fazendo aqui uma reflexão dos tratados da União Europeia, os tratados no fundo são, espero não cometer nenhuma injúria aos mais soberanistas, mas no fundo os tratados da União Europeia são as constituições, é a Constituição da União Europeia, o que está em vigor é o Tratado de Lisboa, de 2009. E eu, para fazer este parênteses, para recuar ao de 93, o Tratado de Maastricht, se calhar um dos mais importantes que tivemos, porque no fundo foi aí que se formou a União Europeia, até então era a Comunidade Económica Europeia, a CEE. Nós tivemos, por exemplo, o direito à cidadania. E o direito à cidadania começaram-se também ali os primeiros passos do espaço Schengen, que nos permite ter uma livre circulação por todos os países que são aderentes do espaço Schengen, sem que nós tenhamos que, por exemplo, e quem já foi, por exemplo, à Suíça sabe disso, tenhamos que ser, por exemplo, alvos de vistoria e alvos de inspeção nas fronteiras. E o direito de cidadania foi também muito importante nessa questão. Nós só podemos ter direito, nós só somos cidadãos europeus se antes formos possuidores de uma cidadania de um país integrante da União Europeia. Ou seja, um português é português e automaticamente é cidadão da União Europeia. E isso dá-nos vantagens várias, por exemplo, o reconhecimento de se nós tivermos um problema de saúde, em que também aqui junta-se a questão do cartão europeu de saúde, não há discriminação de acesso, por exemplo, não quero só falar na saúde, mas por exemplo à educação, se estivermos fora. O apoio e a cooperação diplomática também são muito importantes e foi muito graças a essa questão, não diretamente com a cidadania europeia, mas foi também uma das grandes medidas. Por exemplo, se vamos para um país que não tem representação diplomática portuguesa, isso acontece muito, por exemplo, nas Caraíbas, por exemplo, e nós, por exemplo, perdermos o nosso passaporte ou o nosso cartão de cidadão, a carta de condução, um documento que seja, nós, se nos dirigirmos a uma embaixada, a um consulado francês, italiano, belga, ou o que for,
nós temos proteção diplomática por via daquilo que é a proteção europeia. Isto são exemplos práticos daquilo que nós beneficiamos. Em relação aos jovens, além do espaço Schengen em si, posso dar aqui um exemplo crasso de onde isso acontece. O programa Erasmus, que eu próprio fui um grande beneficiário, porque eu fiz Erasmus há um ano, finalizei o meu há um ano e meio, pude ir para um país da União Europeia, ter uma experiência fora, quase livre de burocracias. Tivemos as burocracias normais, que é preciso, mas não nos foi colocado um entrave de já não podermos estar ali porque não tínhamos direito de residência nem visto para estar naquele país. Não, a União Europeia eliminou essas barreiras. E isso acho que é uma vitória do projeto europeu, sobretudo para os jovens. Miguel, muito rapidamente, o nosso tempo passa a voar, mas há aqui uma última questão que eu te tenho que fazer. Li um artigo de opinião teu que dizia: a minha veia puramente democrática e a minha ausência de palas, que muito estão em voga neste mundo atual, permite-me valorizar e engrandecer o trabalho de todos aqueles que, na minha opinião, discordam ou não pensam exatamente igual a mim a nível ideológico. Eu pergunto-te, só assim é que sabes estar na vida política? Essa citação foi do meu artigo sobre o Jacques Delors, porque o Jacques Delors era a personificação desse último parágrafo, quase que me despeço no artigo. Sim, uma coisa é discordarmos de alguém porque essa pessoa é feia, é bonita, etc. Isso aí não é discordar, isso aí é preconceito. E na política nós não podemos estar com um sentimento de preconceito. Temos que estar com uma veia democrática. Aquela pessoa é uma pessoa, representa aqueles ideais, mas fora daquilo que se chama a arena política. Este termo não é utilizado ao calhas, este é um termo da ciência política, é a arena política. Na arena política, as pessoas estão a representar ideais e temos que os combater se discordamos. Agora, a partir do momento em que saímos da arena política, aquela pessoa é uma pessoa como nós. É uma pessoa como nós. Tem ideias diferentes, mas tem que ser respeitada. Temos maneiras de visão de sociedade, podemos ter maneiras de visão de sociedade completamente distintas. Mas eu acho que o princípio democrático, aquilo que a democracia, acima de tudo, nos trouxe, foi justamente o poder ter respeito e o poder de ser respeitado. E essa questão das palas, eu acho que é muito importante, porque neste momento nós vivemos sob uma égide de se não estás comigo, estás contra mim. E eu tenho que te combater ao máximo, mas de uma forma vil, não de uma forma democrática. E eu acho que se perdeu isso, e a inspiração do Sr. Jacques Delors, que para mim foi o melhor presidente da Comissão Europeia que a União teve, era a personificação dessas ideias. E mais se prova porque ele era de um partido diferente do meu. Ele era do Partido Socialista Francês e foi eleito com os votos, acima de tudo, do Partido Socialista Europeu, na altura. Mas a maneira como a magistratura de influência e a maneira de estar como ele estava, sob um ponto de vista de criação de pontes entre aqueles que queriam um projeto europeu forte e consolidado, numa altura em que a União, porque ele esteve na União, foi eleito em 95, a maneira como ele estava na política, a maneira como a União Europeia se encontrava na altura, era a primeira crise de meia-idade do projeto europeu. E foi com esses pergaminhos, com essa maneira de estar, com essa postura, que na altura se salvou. E é uma inspiração para mim porque, e quem me conhece sabe disso, eu não arranjo problemas pessoais com ninguém. Mas se tiver que combater democraticamente as ideias, combato. Agora, há sítios próprios para isso e há sítios próprios para outras coisas. E a aceitação está na base de tudo. Está na base Miguel, de tudo. muito obrigada Muito por ter obrigado estado mais na uma minha vez. Foi um companhia. grande gosto. Obrigada. E é assim, com esta ideia do papel das juventudes partidárias, desta aceitação pela democracia e por ideologias políticas diferentes das que temos, que termino este Notícia na Hora de hoje. Estou de regresso amanhã à antena do Novo Canal para levar até si todas as notícias que marcam a região, o país e também o mundo.